cristão deve participar de causas sociais? E eu já queria me antecipar dizendo que, dependendo da causa social pela qual o cristão ele luta, o cristão ele deve sim buscar um tipo de envolvimento. Eu já vou explicar por quê e até que ponto esse envolvimento deve acontecer. Mas explicando primeiro por que razão o cristão deve se envolver com causas sociais, é muito simples. Eu acredito que nós não temos nenhuma dificuldade, por exemplo, se falarmos que um cristão deve fazer uma leitura bíblica sobre a forma de educar os seus filhos, a maneira de lidar com as finanças, enfim, no geral, para as atividades da vida, nós não temos nenhuma dificuldade em entender que a Bíblia deve influenciar e a minha atitude para com aquela atividade. Agora, me parece que há um certo receio, principalmente dos adventistas, quando o assunto é causa social e política. E eu tenho a impressão que, por conta da concepção que temos de separação entre igreja e Estado, no geral, a conclusão que se chega é que igreja e Estado naturalmente significa dizer que religião e política não se misturam, que é inclusive um clichê aí, um senso comum replicado por muitas pessoas. Agora é importante fazer essa distinção entre separação de igreja e Estado, e quanto a isso não temos nenhuma dificuldade, mas, por outro lado, eu não posso concordar, e vou explicar por que razão, deve haver uma separação de religião e causas sociais, ou religião e política, se preferirem assim. E por que eu estou misturando a palavra política com causas sociais? Porque política ela tem dois sentidos, dois significados, e é importante isso para lançar a introdução aqui da nossa discussão. Política vem da palavra polis, que num sentido mais amplo faz alusão às cidades-estados da antiga Grécia. Diz respeito ao dia a dia das pessoas, ao relacionamento social, às obrigações civis que se tinha, as duas cidades-estados mais famosas, inclusive Esparta e Atenas. Então, num sentido mais amplo, esse é o significado da palavra política. Agora, num sentido mais estrito, política já diz respeito à ciência de governo, a você usar o poder, digamos, civil para impor mudanças através de leis, através do Estado, enfim, essa é a visão estrita de política. Quanto a essa visão, nem está em causa aqui a mistura de religião com ela, tá? O que nos interessa é a visão política no que diz respeito a nossas obrigações e deveres como cidadãos e como embaixadores do reino de Deus aqui nesse mundo. E aí vem a seguinte questão. Primeiro, Jesus se envolveu com política nesse sentido mais amplo que eu estou mencionando, que é o sentido de viver o dia a dia como um cidadão, se misturando com as pessoas, influenciando a sociedade, fazendo com que os seus valores, inclusive, entre aspas, se tornassem conversa de bar do dia a dia das pessoas. Será que Jesus se envolveu com esse tipo de atividade social? Sem sombra de dúvidas. Quanto a isso, eu acho que não temos nenhuma dificuldade aqui, que Jesus ele nos dá um exemplo de que ele tinha uma vida de ação social bastante ativa. E eu me lembro, inclusive, de um texto de Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, onde ela passa para o cristão a estratégia que Jesus usava para chamar uma pessoa a fim de segui-lo. E ela diz que primeiro ele se misturava com o povo, depois desejava-lhes o bem, tinha compaixão por eles, em seguida ministrava-lhes as necessidades, ou seja, supria as necessidades das pessoas e só então dizia segue-me. Em outras palavras, Jesus tinha uma participação social bastante ativa. Agora eu vou pedir para você, Rui, só compartilhar uma citação aí que eu coloquei de Ellen White, onde ela também dá a nota tônica de equilíbrio para a gente entender que Jesus não se misturava com a política naquele sentido estrito. Ele não buscou se unir com governos, com poderes. Jesus se afastou desse tipo de coisa. Pode compartilhar, Rui, por gentileza, o texto lá? Sim, já está, já está. Ok, diz assim. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados, de todo lado os abusos, inclusive foi o que o Rubem acabou de dizer. Extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional,
nem condenou os inimigos da nação, não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Passa para o seguinte aí para a gente, por favor. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Então, para a gente concluir sobre a ação social de Jesus, você percebe que há uma distinção muito clara entre os princípios que Jesus veio ensinar do seu reino, as atividades que ele praticava no dia a dia, influenciando a sociedade que ele vivia, mas, por outro lado, Jesus não foi um zelota. Por outro lado, Jesus não endossou aquele espírito dos sicários, que, por exemplo, foi manifestado por Pedro lá no Getsêmani, quando ele sacou uma espada e quis cortar a orelha do soldado chamado Malco. Então, é importante fazermos essa separação. Há uma diferença entre se envolver com causas sociais e ativismo social. Uma diferença entre eu me envolver com ação social e partidarismo político, que foi o que Jesus não fez aqui, segundo essa citação de Ellen White. Mas vamos avançar um pouco mais, tá? Bom, e temos exemplos bíblicos, além de Jesus, de outros servos de Deus, que se envolveram com atividades ou ação social. Temos muitos, inúmeros, eu não tenho tempo de ler as citações aqui com vocês, mas nós temos Daniel, que inclusive deixou claro para o rei Nabucodonosor que é Deus quem coloca rei e tira rei, ou seja, o reino de Deus, que por si só, pelo próprio nome que carrega, demonstra que nós temos de alguma forma uma influência social, porque nós estamos aqui defendendo um governo, e esse governo é uma monarquia. Agora, claro, é importante fazermos essa distinção de que ao defendermos essa monarquia, Deus usa uma estratégia, que é a estratégia do amor. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz a palavra do Senhor. Mas o fato é que é impossível nós separarmos o reino de Deus de ações sociais, porque estamos representando um governo e a partir do momento que representamos um governo, nós vamos impactar a sociedade. Eu lembro, inclusive, aqui de um caso do monte, o Sermão da Montanha de Jesus, das Bem-aventuranças. Para quem quiser, depois cheque lá no livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White, inclusive, diz que quando Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, no Monte das Bem-aventuranças, para anunciar o seu discurso, ele tinha um objetivo, era desfazer a obra da falsa educação que tinha sido disseminada pelo meio do povo. Então, se Jesus veio fazer uma obra de desconstruir a falsa educação dos judeus, significa que Jesus estava fazendo uma reforma educativa, que é o que Ellen White chama de ciência da verdadeira educação. Então, Jesus tinha uma ação social não governamental, não partidarista, mas ele nos deixou esse exemplo. E Daniel também vai reverberar isso lá na corte babilônica. Jeremias capítulo 29, versículo 7, depois se você quiser notar, Deus chega a dizer para Jeremias o seguinte: olha, quando você for lá para a terra do seu exílio, que é a Babilônia, vocês devem lutar e orar pela cidade do exílio. Então, mais um exemplo onde o povo deveria, sim, se envolver de alguma forma com aquele regime e, inclusive, orar e lutar em prol do benefício dele. Temos José no Egito, Isaías 58, que nos fala do verdadeiro jejum, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e etc. João Batista, que vai denunciar um pecado direto praticado pelo rei Herodes. Então nós temos aqui, e esse é um outro detalhe que infelizmente a nossa sociedade hoje, que não entende o que significa ser um Estado laico, imagina que o cristão não deve ter voz ativa na sociedade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia nos mostra claramente que João Batista era um conselheiro, muito embora o rei Herodes acabou não seguindo o seu conselho. Mas ele foi lá e disse na cara do rei Herodes: olha, você está pecando e o Senhor não está se agradando da sua atitude. E por fim, o apóstolo Paulo, a igreja primitiva com os diáconos. Enfim, nós temos muitos exemplos aí de causas sociais. Mas para ir para a última parte, eu acho que eu já me estendi mais aí do que deveria. Estás à vontade, aqui estás à vontade. Eu vou apenas compartilhar para vocês o que talvez sejam as novidades maiores
que são os exemplos que temos na história da igreja de ação social. E o primeiro nome, né, por exemplo, aqui que eu trago para a nossa discussão é John Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Wesley foi um cristão extremamente comprometido com ações sociais, mas eu queria trazer uma apenas aqui para discussão, à baila, que é a influência dele no que diz respeito às políticas contra a escravidão no seu tempo. E vou pedir para o Rui de novo compartilhar aí com a gente a citação de um historiador da Igreja Metodista falando sobre a ação de Wesley na época em que ele vivia contra a política de escravidão. Diz assim: é predominante observar que Wesley tece suas reflexões sobre a escravidão fundamentado em leituras e informações, buscando embasar o seu pensamento sobre uma questão que não era amplamente debatida. Assim, ele passa a combater a indústria da escravidão e a somatória de sua vilania em todos os estágios e setores do processo escravista. Tem uma informação que eu achei muito interessante quando eu descobri. Wesley estava tão comprometido com essa causa que ele chegou a recomendar que os cristãos não consumissem açúcar que fossem produzidos por escravos. Olha que interessante, era uma espécie de protesto que ele estava sugerindo para os cristãos naquela época. Tinham outros que chegavam para Wesley e diziam assim: mas Wesley, a lei nos ampara. Nós estamos fazendo aquilo que a lei, no caso da Inglaterra, nos permite fazer. Então nós não estamos contrariando a lei. Sabe o que Wesley respondia? Coloca o próximo slide, por gentileza, Rui. Nenhuma lei humana está acima do direito da lei natural, uma vez que a liberdade é direito de toda a criatura humana. Então aquele princípio que nós, como adventistas, repetimos bastante: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se nesse caso o livre-arbítrio, a dignidade do homem está acima da lei civil, Wesley estava incentivando a desobediência civil. E eu vou mostrar para vocês já que na sequência que Ellen White também incentivou a desobediência civil para os adventistas na sua época. Outro cristão que teve uma participação bastante grande aí na história abolicionista é o William Wilberforce. Depois pesquise um pouquinho mais, eu tinha colocado várias pautas aqui que ele defendeu, mas não vai dar tempo da gente mencionar todas elas. Mas tiveram várias. Por exemplo, aqui em 1787, foi por influência dele que houve o primeiro assentamento de escravos libertos na colônia de Serra Leoa. E tem outros aí: 1807, abolição do comércio de escravos; 1820, registro de escravos nas colônias, o que acabou impedindo que os escravos fossem contrabandeados. Então, mais um cristão influenciando bastante leis ou ações sociais na sua época. Um outro que, inclusive, é citado por Ellen White no livro O Grande Conflito, que é Charles Finney. Depois dei uma pesquisada, tem um livro publicado pela editora Pioneiros aqui no Brasil, mas em inglês se chama Pioneers Library, alguma coisa assim, eu não lembro bem Pioneers esse nome. Adventist Library. Isso, é isso daí, é esse mesmo. Que é um livro do Sutherland chamado Estudos em Educação Cristã. E nesse livro, o Sutherland fala sobre a influência de Charles Finney nos Estados Unidos, no Oberlin College, onde ele implementou ali uma reforma educacional tremenda, que inclusive chegou a influenciar os adventistas depois para praticarem muitas daquelas reformas educativas na escola de Madison. Então nós temos mais um exemplo aqui de um cristão, no caso Charles Finney, que é conhecido pelo reavivamento poderoso que ele implementou nos Estados Unidos da América, por causa das suas pregações muito fortes, e ele foi digamos, não um ativista, mas uma pessoa envolvida também com causas sociais. Bom, e aí o adventismo? Será que temos adventistas envolvidos com causas sociais? Vou citar dois apenas. José Bates. Olha só o que José Bates dizia sobre a escravidão. Coloca para a gente aí, Rui, por favor. Olha que interessante. O senso de dever me dizia claramente que eu não poderia ser um cristão coerente se apoiasse os opressores, no caso, os escravistas, pois Deus não estava entre eles. Tampouco poderia reivindicar suas promessas se eu ficasse neutro. Portanto, a minha única alternativa era interceder pelos escravos. E foi o que eu decidi. Quando ele fala interceder aqui, não é só intercessão através de oração. José Bates
foi extremamente comprometido com a causa abolicionista do seu tempo. E não só a causa abolicionista, mas também a causa da temperança. E isso nos leva também para Ellen White, que foi uma outra pessoa muito envolvida com causas sociais. Inclusive tem um livro dela chamado Beneficência Social, onde ela fala muito sobre nós ajudarmos os pobres, viúvas, órfãos, né, e etc. São muitas as causas que ela defende, mas aqui no tempo dela nós vemos a serva do Senhor extremamente ativa na causa da temperança. Para quem não sabe o que era essa causa, na época dela, era um grupo de pessoas que eram contra a venda de bebida alcoólica. Poderíamos equivaler hoje àqueles que são a favor da liberação das drogas ou da maconha. Eu tenho certeza que se Ellen White vivesse hoje, ela se posicionaria contra esse tipo de absurdo. Então, ela era extremamente ativa, motivando os adventistas a votarem em candidatos que eram contra a liberação de bebidas alcoólicas. E olha o que me surpreendeu. Tem uma citação dela onde ela chega a incentivar, se necessário fosse, os adventistas irem aos sábados votarem em candidatos que fossem favoráveis à causa da temperança. Tamanho compromisso que ela tinha com essa causa que estamos aí mencionando. Mas aquela que eu queria compartilhar duas citações aqui com vocês, acho que são duas, exato, é sobre questões políticas. Olha a recomendação que ela deu para jovens. Olha que interessante. Ela disse assim: querida juventude, qual é o alvo e o propósito de vossa vida? Tendes ambição de educar-vos para poderdes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamentos que não ousais exprimir, de poderdes um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual? De poderdes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? E ela conclui no seguinte, Rui: nada há de errado nessas aspirações. Podeis, cada um de vós, estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirai à altura e não vos poupeis trabalhos para alcançá-lo. Então aí depois você lê com mais calma, não vou comentar a citação porque o tempo já se estendeu. Você percebe aí que ela está nos incentivando a nos envolvermos sim com causas sociais e até com política, se necessário fosse. E aí o último exemplo que eu dou é a posição de Ellen White, que foi talvez a mais incisiva no que diz respeito aos problemas de escravidão nos Estados Unidos da América na sua época. Ellen White ela foi muito forte, tá, em defesa do abolicionismo, inclusive foi uma das entusiastas da obra dos adventistas no sul dos Estados Unidos da América. Os adventistas tiveram muitas dificuldades de entrar ali, porque como a igreja adventista, através de alguns de seus líderes, se posicionavam contra a escravidão, os senhores de escravos que viviam no sul dos Estados Unidos odiavam o posicionamento de alguns adventistas e dificultavam a entrada da obra deles ali. Então, Ellen White, através do seu filho, inclusive, fizeram uma obra maravilhosa de educação dos escravos, de orientação. Ellen White ela chegou a se posicionar contra as políticas raciais me fugiu o nome agora, mas era não de segregação racial apenas, mas do darwinismo social na sua época, que dizia que os negros eram inferiores, que eles eram intelectualmente atrasados, e ela dizia, olha, em outras palavras, vocês estão usando um argumento fajuto. Os negros eles têm dificuldades intelectuais e educativas justamente por causa dessa política destruidora da escravidão. E ela foi uma entusiasta do movimento de educação dos negros no sul dos Estados Unidos. E aí, esse é o exemplo que eu queria dar. Em 1850, foi promulgada uma lei norte-americana chamada Lei do Escravo Fugitivo, onde todo cidadão norte-americano era obrigado, se encontrasse um escravo foragido, a devolver o escravo para o senhor. Sabe o que Ellen White disse para os adventistas? Esse é o último slide, e ela fala assim: a lei de nossa terra, que exige entregarmos um escravo a seu senhor, não devemos obedecer. Assim como Wesley, ela está incentivando desobediência civil. E cumpre-nos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus, eis o seu legítimo senhor, e o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e pretender que é propriedade sua. Então, queridos, encerrando aí
a minha participação, né, com essa pergunta, eu diria, sim, o cristão deve praticar ação social, mas não ser um ativista social. Qual é a diferença? Ativismo social é partidarismo político. É você se envolver com causas ideológicas, que vemos muitos aí abraçados com teologia da libertação, com a esquerda política e por aí vai. E até hoje da direita também. Tem muitos aí simpatizantes de uma direita religiosa que também é perigoso. Então nós não somos partidaristas políticos. Agora, ação social é deixar que os nossos princípios e valores cristãos norteiem as nossas práticas na sociedade. Nós não devemos ter vergonha do evangelho, não precisamos de pautas aí roubadas dos cristãos, inclusive. Basta sermos cristãos genuínos para defendermos causas sociais que são genuinamente bíblicas, que não são marxistas, não são feministas, não são, enfim, esse monte de ideologia que está circulando na nossa época. Então devemos nos envolver com causas sociais, mas eu também faço uma ressalva, tem algumas delas hoje em dia que aos cristãos nós não deveríamos, digamos, defendê-las. E eu acho que vamos falar um pouquinho sobre elas aí na sequência dessa discussão.